E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somente até aí, que o Senhor fale ao nosso coração. Você pode sentar em nome de Jesus. Eu quero pensar com você nessa noite sobre o privilégio que temos de poder estar reconciliados com Deus. As Escrituras Sagradas nos apresentam um Deus que é santo. O profeta Isaías, quando viu o trono vazio, ele conseguiu ter uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele via anjos que voavam e declaravam que Deus é santo, santo e santo. Sendo Deus santo, Ele não pode tolerar o pecado. E todos os pecados dos homens são as expressões da sua desobediência e da sua rebeldia para com Deus. Em última análise, o pecado do homem causou a quebra da sua comunhão com Deus. O homem que desfrutava de comunhão com Deus, agora está afastado da presença de Deus, e por causa desse afastamento, por causa do pecado, esse homem está debaixo de condenação. Deus criou o homem, queridos, para desfrutar da sua presença. Na viração do dia, Deus visitava o homem no jardim, mas o homem em desobediência e pecado, ao ver vindo Deus, se escondeu da sua presença. O homem estava agora distante do seu Deus. O profeta Isaías declara que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não possa ouvir. O profeta, queridos, constata que o homem está distante de Deus, o homem está afastado de Deus, e o homem afastado de Deus está espiritualmente morto em delitos e pecados, e é por natureza filhos da ira de Deus. Porém, as Escrituras também afirmam que Deus é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. A proposta de Deus para todo homem, queridos, é restabelecer a comunhão perdida. Ainda que todos os homens tenham pecado e estejam destituídos da glória de Deus, em Cristo, todos nós podemos ser reconciliados. Em Cristo, todos nós podemos ser recriados. Paulo disse que quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas, os pecados passados, eis que tudo se fez novo. Nós temos em Cristo a possibilidade de voltarmos para Deus. E eu quero pensar com você nessa noite sobre alguns aspectos importantes da nossa reconciliação com Deus. E o primeiro desses aspectos, querido, diz respeito à mensagem do Evangelho. Sim, a mensagem do Evangelho é a boa notícia de que Deus está reconciliando consigo mesmo todos os homens. No texto que nós lemos, por pelo menos 5 vezes, o apóstolo Paulo repete o verbo reconciliar. A ideia do apóstolo não é ser redundante.
A ideia do apóstolo é enfatizar a todos os homens que todos, por meio de Cristo, podem ser reconciliados com Deus. Por Cristo, o homem pode voltar-se para Deus. Sabe, queridos, a reconciliação é a expressão do grande amor de Deus por nós. E ela não é operada pelo homem. Se a reconciliação dependesse do homem, a única coisa que lhe restaria era morte e condenação. Mas o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo destaca que a iniciativa da reconciliação não compete a homens, não depende de nós, mas aprove a Deus. O texto diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Sabe, queridos, o propósito de Deus em criar o homem era ter esse homem em plena comunhão com Ele. Ainda que o pecado tenha afastado o homem de Deus, em Cristo todo homem, em todo tempo, pode voltar-se para Deus. Deus tomou a iniciativa. O que chama a atenção, queridos, é que a iniciativa da reconciliação é tomada pela parte ofendida. Não somos nós os ofensores, aqueles que cometeram o delito, aqueles que pecaram e transgrediram, que tomam a iniciativa de reconciliar-se com Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. As boas novas, queridos, dizem que Deus misericordiosamente reconciliou consigo os homens através de Jesus. Em Cristo nós temos o caminho para a reconciliação com Deus. É pelo sangue de Jesus que nós podemos regressar à presença do Pai e estar em comunhão com Deus. Somos reconciliados e somos notificados desse privilégio por meio do Evangelho. Você chegou aqui nessa noite porque essa boa notícia Ele alcançou. Você pode voltar-se para Deus e Ele não vai resisti-lo e nem repeli-lo da sua presença. Mas Deus, queridos, nos chama para voltar à plena comunhão com Ele, porque esse foi o propósito de Deus em Cristo, reconciliar o homem e recriá-lo. Agora um novo homem que não tem mais uma inclinação para o pecado, mas que está completamente devotado a Deus e a viver plenamente em comunhão com Ele. O segundo aspecto da nossa reconciliação com Deus, essa é a vontade dEle. Nós somos reconciliados com Deus, porque a vontade de Deus é reconciliar consigo a todos os homens. A reconciliação, queridos, não começa com o pecador. A reconciliação, insisto, começa com Deus. A vontade de Deus é reconciliar consigo o mundo. O verso 19 diz ainda que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A vinda de Cristo, queridos, cumpria o propósito de desfazer a inimizade que havia entre nós e Deus, o afastamento que nos era danoso e que causava a nossa morte. A vontade de Deus é manifesta a todos os homens por meio do Evangelho. No Evangelho nós somos notificados de que podemos nos reconciliar com Deus. A vontade de Deus é ver os pródigos voltando para casa. Sem dúvidas, o exemplo mais eloquente dessa verdade foi descrita por Jesus na parábola do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, verso 11, quando ele diz que havia um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais moço chegou para o seu pai e disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai então lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá passou a viver dissolutamente. Depois de ter gastado todo o seu dinheiro, veio uma fome àquele país, e aquele homem começou a padecer necessidades. Ele então se junta a um dos cidadãos daquela cidade, que manda ele para os seus campos para cuidar de porcos.
Ali ele desejava comer as alfarrobas dos porcos e ninguém lhe dava nada. Então, ele caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura e eu aqui morro de fome. Aquele filho estava numa condição de miséria, aquele filho estava numa condição de morte, aquele filho havia desperdiçado toda a herança do seu pai. Mas a lembrança que ele tem da casa do seu pai é que o seu pai é um homem generoso, que os trabalhadores do seu pai têm pão com fartura. Então ele toma uma decisão, ele diz: eu vou me levantar, eu vou ao encontro do meu pai, e eu vou lhe dizer: pai, eu pequei contra os céus e diante do Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E ele se levantou e foi ao encontro do seu pai, e ele vinha ainda longe quando o seu pai o avistou. E sabe, queridos, os olhos de Deus estão sobre os pródigos. Deus está esperando que os seus filhos, aqueles que foram comprados com preço de sangue na cruz do Calvário, voltem à casa do Pai, a comunhão com Deus, porque quando Deus avista os pródigos regressando à sua casa, a narrativa bíblica diz que aquele pai, quando o avistou, correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, e aquele filho diz: pai, eu pequei contra os céus e diante do Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, sem acudir às palavras, chamou os seus servos e disse: matem o novilho cevado, deem a ele roupas novas, coloquem sandálias nos seus pés, anel no seu dedo, e vamos celebrar, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e houve grande celebração. Nós estamos, queridos, celebrando nessa noite a volta dos pródigos à casa do Pai e a festa e júbilo pela sua presença diante de Deus. Quão maravilhoso é, queridos, podermos nos relacionar com o Senhor e saber que Ele nos ama, apesar de quem nós somos, de que Ele não leva em consideração os nossos pecados, porque em Cristo nós podemos ser reconciliados e recriados para a glória de Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Terceiro aspecto importante, por um ato de perdão. A verdadeira reconciliação, queridos, requer perdão. Não existe reconciliação sem perdão. E a reconciliação só pode ocorrer se a parte ofendida tiver disposição de perdoar. Sabe, amados, é encantador quando nós podemos olhar para nós mesmos e com sinceridade reconhecer a nossa condição, e o único sentimento que sobe ao nosso coração é de inadequação e de indignidade. Nós não somos merecedores, mas a narrativa bíblica diz que Deus nos amou. E a reconciliação, queridos, se dá por causa do grande amor de Deus com que nos amou. Não importa o que você fez, não importa quão distante do Senhor você esteve, o seu amor por você não diminuiu 1 milímetro que seja. Deus ama a cada um de nós com amor eterno, e com misericórdias Ele nos atrai a si, Ele nos chama à comunhão. A parte ofendida tem que ter essa disposição de perdoar. E quem ama, queridos, Deus nos amou, sacrifica. O sacrifício de Jesus diz respeito ao amor que Ele tem por mim e por você. É impossível amar e não sacrificar. Deus não meramente bradou dos céus que nos amava. O apóstolo Paulo diz que ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou e sacrificou por nós. Quem sacrifica, queridos, perdoa. E em Cristo nós fomos perdoados. Os nossos pecados foram cancelados. Em Cristo nós fomos completamente reconciliados com Deus.
E quem perdoa tem que ter a disposição de sofrer o dano. Quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, Ele sofreu o dano pelo meu e pelo seu pecado. Quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, Ele estava expressando o grande amor de Deus. Quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, Ele estava clamando: Pai, perdoa-lhes. Só Jesus pode reconciliar o homem com Deus. Não há outro meio, não há outro caminho. Ainda que a sua performance seja maravilhosa, ainda que você cumpra os ritos e rituais direitinhos, ainda que você se esforce bastante, eu e você não podemos fazer nada que nos recomende a Deus. A iniciativa é dele, o amor é dele, o perdão é dele, o sacrifício é dele. Quem sofreu o dano foi ele, e ele nos convida a desfrutar desse amor maravilhoso e de todos os benefícios alcançados na cruz do Calvário, que nos é oferecido de graça, pela graça. O texto bíblico diz, verso 19: não imputando aos homens as suas transgressões. Ele, queridos, não fez conta do nosso pecado. Ele pagou o preço pelo nosso pecado para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. A narrativa bíblica diz que em Cristo nós somos novas criaturas, fomos recriados, que somos perdoados, e o perdão do Senhor é completo. O Senhor jamais invocará um pecado do nosso passado. Ele não tem registro dos nossos pecados. Ele nos perdoou, queridos, e o perdão implica em lançar no mar do esquecimento os nossos pecados passados. O Senhor nos perdoou completa, perfeita e eternamente. Tantas vezes o inimigo se levanta para dizer: você não pode, você é pecador, você é indigno, você não merece. Mas a verdade, queridos, é que não é por mérito nosso, é por causa de Cristo. É nele que nós somos reconciliados, é em Jesus que nós voltamos à plena comunhão com Deus. É em Cristo que nós podemos estar diante do Pai, confiantes de que não seremos rejeitados. Ele nos perdoou, e o seu perdão é um aspecto da nossa reconciliação com Deus. Quarto aspecto da nossa reconciliação com Deus: somos reconciliados pela obediência. A morte sacrificial de Cristo, o pleno perdão de Deus são obras divinas. Porém, Deus espera, queridos, de nós a responsabilidade de crermos no Evangelho e obedecer. O aspecto divino foi feito. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele nos ofereceu perdão e nova vida. A nossa responsabilidade é ir a Ele. Na parábola do filho pródigo, o pai não foi atrás. O filho teve que se levantar, cair em si e voltar à casa do pai com a certeza de que o pai não lhe rejeitaria. Você precisa dar um passo para o Senhor, porque Ele já deu todos os passos por você. Você precisa responder a Cristo em obediência ao chamado de Deus para ser reconciliado com Ele. E ser reconciliado com Deus, obedecer a Ele, tem um custo. E isso pode nos custar tudo. O jovem rico entendeu essa mensagem e se retirou triste. A narrativa de Marcos, capítulo 10, verso 37, diz que o jovem aborda Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então diz: por que me chamas bom?
Só há um que é bom e esse é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E aquele jovem então diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus olhou para aquele jovem com amor e disse: só falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. Depois você vem e me segue. Queridos, Jesus amou aquele jovem e chamou aquele jovem à obediência, chamou aquele jovem a não meramente cumprir ritos e rituais, dogmas religiosos, mas encarnar na sua vida uma dependência do Senhor e crer em obediência ao seu Deus. A narrativa bíblica diz que aquele jovem, sem responder qualquer palavra, se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Não há como reconciliar-se com Deus, está atrelado às coisas desse mundo. O apóstolo Tiago diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Que quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Queridos, o Evangelho tem uma mensagem definidora. Ela não abre espaço para meio termo. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus disse: só há dois caminhos, o caminho largo, a porta estreita, o caminho espaçoso, a porta larga. É preciso que você entre pelo caminho estreito. Jesus disse: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele disse também que se alguém quiser segui-lo, e não aborrece pai, mãe, irmãos, bens, casa, propriedade, por amor do Senhor não pode ser seu discípulo. E ele usa uma ilustração para dizer qual é o homem que vai construir uma torre e que primeiro não se assenta para calcular se os recursos que tem é suficiente para começar a obra e terminar. E ele diz: para que não aconteça que, não havendo condições de terminar a construção, as pessoas passem, apontem e digam: começou a construir e não conseguiu terminar. Jesus não está falando de construção, Ele está falando de compromisso, Ele está falando de obediência. E se eu e você não entendermos que precisamos pagar o preço da obediência, jamais nós seremos reconciliados com Deus. Nós precisamos calcular para começar e ir até o fim. A nossa decisão por Cristo, a nossa reconciliação com Deus não aponta para um momento, mas é uma vida que desembocará na eternidade. Nós temos plantado e semeado para a eternidade, e nós não podemos trocar a eternidade com Deus por um momento nesse mundo. Temos que definir e escolher pelo Senhor, porque Ele já nos amou e já se entregou por cada um de nós. O jovem rico entendeu a mensagem: é preciso que haja obediência, o custo é tudo. E ele se retirou triste. E há muitos que estão desprezando o privilégio da comunhão com Deus, por coisas secundárias, por coisas dessa vida. Deixa eu dizer para você, não há nada nesse mundo, não há prazer nessa terra que se compare ao estar em comunhão com o Deus que é 3 vezes santo. Não há nada que se compare ao privilégio de desfrutar da graça de Deus. Nós não merecemos, sobre nós pesava condenação, mas Deus, que é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida com Cristo. Não despreze a comunhão com Deus por coisas que te arrastam para a perdição. Somos reconciliados com Deus. Quinto aspecto da reconciliação, pela obra de substituição. A narrativa bíblica diz que a alma que pecar, morrerá. O apóstolo Paulo, capítulo 6 de Romanos, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte.
O homem que peca merece morrer. A justiça santa de Deus exige derramamento de sangue para a remissão de pecados. Todos nós merecíamos morrer. Mas Deus, queridos, nos reconciliou consigo mesmo pelo ato da substituição. Verso 21 da nossa leitura. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acho que você não entendeu. Aquele que não conheceu pecado, não se refere a mim e nem a você. Deus o fez pecado por nós. Os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, sobre a responsabilidade dele, para que nele, em Jesus, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo, o seu pecado foi perdoado. Ele satisfez plenamente a exigência da justiça de Deus e nos justificou. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O capítulo 8 de Romanos, ele diz: para quem está em Cristo, já nenhuma condenação há. Ele tomou sobre si, ele nos justificou. Capítulo 5 de Romanos, verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Quem está reconciliado, tem paz. Talvez você já tenha tido a experiência de por algum motivo ter entrado em conflito com alguém, e normalmente é alguém próximo, alguém que temos apreço, e que passou um período com uma diferença, com uma intriga, e que precisava ser resolvido. E em um dado momento, a diferença foi superada, o perdão foi liberado, e a gente tem uma sensação maravilhosa de paz. Não estamos em conflito com ninguém. Agora pensa que nós estávamos em rebeldia contra Deus. Paulo chega a dizer que nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. O nosso pecado, queridos, reivindicava a ira de Deus. Nós fomos justificados pela fé. Nós não fomos auto-justificados, não. Nós somos justificados por meio de Cristo. Não é por merecimento nosso, não é por justiça própria, é por justiça atribuída. A justiça de Cristo, alcançada na cruz do Calvário, nos foi atribuída e nós fomos declarados justos, e sendo justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Que privilégio maravilhoso! Saber que Ele se entregou por nós e nos justificou. É constrangedor e profundo pensar que Deus tratou Jesus na cruz como se Ele fosse eu. Que o Senhor puniu os pecados que eu cometi e que cometerei em Cristo. Era para ser eu. E Ele se entregou em meu lugar. O profeta Isaías descreve a substituição, dizendo que Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O escritor de Hebreus diz que Cristo ofereceu-se uma única vez para tirar os pecados de muitos. O apóstolo Pedro diz que Ele levou em si mesmo, em seu corpo, os nossos pecados.
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E o verso 21 da nossa leitura: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou o nosso lugar. Ele ofereceu um sacrifício vicário, substitutivo. Ele assumiu a nossa culpa, a condenação que estava sobre nós. O apóstolo Paulo diz que na cruz do Calvário, ele riscou, ele rasgou o escrito de dívida que nos era contrário e expôs à vergonha todo principado e potestade. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós fomos reconciliados. Em Cristo somos reconciliados e recriados. Através dos sofrimentos de Cristo, Ele comprou o nosso perdão. Através do seu sacrifício, Ele abriu o caminho da nossa reconciliação com Deus. Deus não apenas imputou sobre Jesus o nosso pecado, Ele imputou sobre nós a justiça de Cristo. Deus tratou Jesus como se Ele fosse um pecador, embora não fosse, Ele não cometeu pecado. Mas Ele fez isso para que pudesse nos tratar como justos, embora nós não sejamos. Deus tratou Cristo na cruz do Calvário como se Ele tivesse vivido a nossa vida, para que Ele possa nos tratar como se nós vivêssemos a vida de Cristo. A reconciliação é possível por meio de Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Queridos, nós falamos da reconciliação que vivemos. Nós fomos perdoados e declaramos e anunciamos que todos os homens em todo o tempo, arrependidos e crentes, podem ser reconciliados e perdoados. A nossa reconciliação é possível porque Deus não nos vê em nossos pecados, mas Ele nos vê coberto com a glória e a justiça do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Que nessa noite